Todos os anos, algo extraordinário acontece. Um movimento de fé, um encontro de corações, um tempo de renovação, de reconexão e de comunhão com Deus. Essa é a Campal Terceiro Anjo. Mais do que um evento, é um chamado divino que une famílias, amigos e irmãos de fé de todo o país. Mensagens inspiradoras, adoração poderosa e encontros que transformam vidas. Cada instante é pensado para reacender a fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Dos mais experientes aos pequeninos, todos têm seu espaço. Programações específicas para crianças, jovens e adultos tocam corações de todas as idades. Conexão, comunhão, compromisso. Seja sua primeira vez ou sua terceira, a Campal Terceiro Anjo te recebe de braços abertos. Isso não é só um congresso, é uma família, um vislumbre do céu. A Campal Terceiro Anjo 2026 já está sendo preparada. E o convite é para você. Não perca o que Deus tem reservado. A cada ano damos um passo a mais perto do propósito, mais perto uns dos outros, mais perto do céu. O tema deste ano é Mais Perto deste Lar. Porque cremos que a jornada está quase no fim e o lar eterno está logo ali. Campal Terceiro Anjo 2026. Mais perto deste lar. Esperamos você lá. Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Olá, Martin. Oi, Walter. Eu espero que você não esteja tão infeliz quanto esse sujeito aí parece estar. Bom, por fora a gente parece estar bem, mas às vezes por dentro é assim que nos sentimos. Ah, eu não sei. Por que ele está tão infeliz? Qual o problema dele? Acho que é a igreja.
Bom, espero que seja uma igreja de inteligência artificial, Eu acho que é, Walter. porque eu não quero que ninguém se contamine com a infelicidade desse senhor aí na tela. Dá pra ver pelos olhos dele que ele está bastante cansado. Ele provavelmente passou noite sem dormir por causa desse problema. Com certeza. Eu não sei, mas dá pra sentir uma... Empatia. Sim, com certeza. A gente entende o problema dele. Bom, vamos começar com oração. Querido Pai Celestial, no programa de hoje, nós queremos animar a todos. Mas só podemos fazer isso com a sua ajuda. Porque esta é a sua causa, é a sua igreja. Tudo isso tem a ver com o seu ministério. Então, por favor, dá-nos as palavras a serem ditas aqui hoje. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, acho que seremos Ridicularizados em alguns lugares, não é? muitos ficarão chateados conosco hoje, mas a pergunta do programa é: devemos deixar nossa igreja? Porque cada vez mais por aí ouvimos que essa é a coisa certa a se fazer. Há pessoas abandonando a igreja e elas têm os seus motivos. Já outros estão entrando em nossa igreja por razões exatamente opostas. Então é muito estranho o que está acontecendo nas igrejas, não é? Se você não concorda com o pensamento exato de algumas pessoas, neste caso, você está condenado a ir direto para o inferno. Você já encontrou pessoas que agem assim? Sim, para elas você já era. Se não concorda com elas, não há solução para você. Muito bem, vamos falar sobre a igreja. Devemos nós abandonar esta igreja? Como todos sabem, existe uma confusão de ideias dentro da igreja hoje. Sendo mais claro, existe uma apostasia dentro dela. Ou, melhor dizendo, existe uma apostasia de acordo com a percepção de algumas pessoas. Mas, segundo a percepção de outras pessoas, isso é fanatismo, então os dois nunca vão concordar. Mas, afinal, quem decide quem é joio e quem é trigo? Muitas pessoas acreditam que são elas mesmas que fazem esse julgamento. Há certas pessoas dentro da igreja que parece que fizeram faculdade de decidir quem é joio e quem é trigo. Ora, mas a Bíblia diz que são os anjos que separarão um do outro. Uns serão separados como joio e outro como trigo. Muitas vezes, no início, uma planta parecia uma erva daninha, mas, ao final das contas, na verdade não era. E especialmente no Oriente Médio, onde as ervas daninhas são muito parecidas com os grãos verdadeiros, e só era possível distinguir as variedades quando ambas estavam maduras. Além disso, um determinado grão pode estar em crescimento, não é? Nós já falamos disso muitas vezes. Sim, como o caso de Arão. Pois é, imagina só se o pessoal hoje tivesse que escolher se Arão faria parte da igreja quando Moisés desceu da montanha, não é? Você votaria nele na conferência geral, depois de vê-lo envolvido com o bezerro de ouro? Com certeza não. Com certeza não, não é? Pois é, esse é um exemplo complicado, não é? Mas, muito bem. Bom, devemos então sair da igreja, mas essa pergunta implica em quem é a igreja? E essa é uma questão muito importante. Essa é a questão que fomenta toda a discussão hoje em dia nas igrejas. E muitos usam o espírito de profecia para isso. Pois é, usam mesmo. Os dois lados. É verdade. Mas quem é a igreja então? Martin, a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem. Exatamente. O que a noiva está fazendo ali? O Espírito não é suficiente? Quando Paulo estava a caminho de Damasco, o Espírito interveio.
Cristo lhe apareceu. E ele, primeiramente, teve que ficar cego antes de poder enxergar. Então, ele foi colocado em conexão com a igreja. Ah, mas naquela época a igreja era perfeita, não é mesmo? A igreja naquela época era perfeitinha. Ora, como aquela igreja podia ser perfeita se ela discutia com Deus? Não, 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 senhor. Você tem ideia de quem é esse cara aí que o senhor está me mandando para curar? Mas Deus disse, ele é um vaso escolhido por mim. Ou o que dizer do eunuco, que estava estudando o livro de Isaías. Ele queria saber quem era aquele indivíduo, ou aquilo tudo que estava sendo dito no livro do profeta Isaías, de quem ele está falando. E, bem, um anjo poderia ter aparecido e explicado a ele, o Espírito poderia ter guiá-lo na direção certa, mas ele enviou Filipe para o eunuco. Filipe foi enviado para lá de forma sobrenatural. É verdade. Para alcançá-lo, não é? Deus colocou um super turbo em Filipe e, de repente, ele apareceu em outra cidade. Bom, então vemos que o Senhor preocupou-se em enviar um representante de sua igreja. Vamos usar outro exemplo ainda. Pedro tinha essa noção de que todo gentio era impuro. E até mesmo comer com eles era um pecado terrível. Então ele teve que ouvir 3 vezes de Deus, não diga que aquilo que Deus purificou é impuro. E então logo depois, Pedro foi comer um torresmo. Não é? Não. Claro que não. Havia 3 gentios esperando por ele do lado de fora da casa. E o que foi que Pedro fez após ter visto aquela visão? Ele os convidou para ficar lá, para que pudessem planejar a viagem. E aí Pedro foi com eles. Mas ele sabia que estavam em apuros, então levou 6 pessoas como testemunhas. Veja, a igreja ainda é um corpo de Cristo. Sim. Bom, número 1. Os amigos de Pedro ficaram chateados, porque se aqueles gentios passassem a noite lá, significa que 6 gentios estariam dormindo em suas camas. Do jeito que eles eram, eles iam Queimar os colchões no dia seguinte. Exato. Mas aí Pedro foi com os gentios, e ao chegarem lá, os gentios, Cornélio e sua família, receberam o Espírito do mesmo jeito que os apóstolos. E o mais interessante é que quando Pedro voltou, ele imediatamente foi questionado sobre isso. Mas aí ele explicou a situação, e a igreja aceitou com alegria. Até um pouco mais tarde, quando eles decidiram engatar a marcha ré, não é? Porque Paulo teve que repreender Pedro. Você sabe a história, né? Muito bem. Mas o fato é que, mesmo entre acertos e tropeços, a Igreja de Deus sempre foi a igreja. Então, o que é a igreja e por que ela é a igreja? Ela é um corpo, é o Espírito e a noiva. Afinal, quem precisa dessa noiva? Seria muito mais fácil simplesmente seguir o Espírito e jogar fora essa noiva atrapalhada. Esse homem aí provavelmente está com essa cara por causa da noiva, não é? Muito bem, vamos dar uma olhada nisso. Vamos fazer uma pergunta. Quem é a Igreja de Deus? Será que a Igreja de Deus é formada por pessoas perfeitas que nunca erram? Estes sim são os representantes de Deus, os perfeitos, a Igreja. Bem, a verdade é que a igreja não é assim. Com certeza não. Muito bem, vamos ver isso. Atos 7:36. Ele, que é Deus, os tirou depois de fazer prodígios e sinais da terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Será que eles eram um grupo muito coeso durante 40 anos? Todos alinhadinhos? Será? Claro que não. Basta ler a Bíblia. A Bíblia é sempre o nosso guia. Bom, então Deus usou um representante, Moisés, para trazer os seus filhos para fora do Egito. E diz aqui no versículo 37, veja. Este é aquele Moisés
que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis. Moisés era, na verdade, um representante de um poder superior. Sim. E isso, é claro, é uma referência a Jesus Cristo. Moisés, sendo um tipo de Cristo, teve que passar por algumas experiências de rejeição. Portanto, o antítipo, o próprio Cristo, teve que passar por um período de rejeição. Eles tiveram que ouvir Moisés porque ele era a palavra de Deus, mas eles se recusaram a ouvi-la. E assim, de forma semelhante, eles têm que crer mais tarde em Jesus. Mas ocorrerá a mesma oposição. E eu me refiro à oposição dentro da igreja. Sim, ocorre ainda hoje. Bom, o versículo 38 é muito esclarecedor. Este é o que estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com nossos pais, o que recebeu as palavras vivas para nos-las dar. Os oráculos vivos que nos foram dados. Essa é a mensagem evangélica da salvação. Então, Moisés recebeu do anjo do Senhor as palavras de Deus. E então, dentro deste grupo, eles tinham instruções de como alcançar a vida eterna. Mas será que estas instruções eram apenas para eles? Bom, é aí que surge o problema. Sim, porque acharam que era isso mesmo. Mas não, as instruções deveriam ser propagadas, pregadas a todos, e eles seriam o exemplo delas. Muito bem, então quem é a Igreja de Deus? A Igreja de Deus consiste deste corpo, perfeito ou não, que possui os oráculos de Deus, que tem esta informação. Os oráculos, sim, são perfeitos. Sim, é a palavra de Deus. Eles contêm tudo. E os oráculos que Moisés recebeu foram o Pentateuco. Estes são os 5 primeiros livros de Moisés. E junto com estes 5 livros, ele também escreveu o livro de Jó, que conta sobre algumas mentalidades diferentes dentro da igreja que nem sempre estavam em harmonia com essa palavra. E é um livro muito bom. É incrível, como você acabou de dizer, isso explica um pouco das diferentes mentalidades dentro da igreja. Correto? Então ele escreveu os 5 primeiros livros e o livro de Jó, que fala sobre os conflitos e mentalidades. Ele também escreveu alguns salmos. É como se fosse um inário. Eles tinham um inário, eles tinham a palavra de Deus. E estes 5 primeiros livros, que em tipo apresentavam todo o plano da salvação. Qualquer outra coisa que tivesse que vir depois pela voz dos profetas e que foi acrescentado aos oráculos, tinham que estar em harmonia com estes 5 primeiros livros. Tudo que um profeta viesse a dizer depois era chamado de testemunho, e o testemunho tinha que estar em harmonia com os 5 primeiros livros de Moisés, que, aliás, tinham os 10 mandamentos. Essa é a palavra de Deus. Então Deus disse ao seu povo: olha, aqui estão as minhas informações. Agora pregue-as ao mundo. Agora, esse povo foi um total desastre. Mas mesmo assim, apesar de terem sido um desastre, muitos aceitaram a verdade e foram salvos. Eles olharam e viveram. Muito bem. Sabemos que a nação judaica rejeitou o Messias. Será que o Messias foi claramente retratado nos 5 primeiros livros da Bíblia? Claro. É como você disse, ele estava representado lá em tipologia, nos rituais do tabernáculo. Ele era o cordeiro inocente que deveria ser morto, e também o sacerdote. Ele era ambas as coisas. Ele foi o mediador de uma aliança. Então, o plano de salvação, tudo foi retratado ali no santuário.
como o plano da salvação funcionaria. Agora, você pode transformar tudo isso em um mero ritual e dizer, ok, estou seguindo o ritual, então vou ser salvo, pronto. Ou você pode estudar o que o ritual significa para ver qual é a realidade que ele representa e pedir um novo coração. Sim, e aí dizer, estou fazendo isso para honrar aquele que fez tudo isso por mim. Então, se eu decidisse não fazer nada do que está lá escrito, mas fosse um israelita, neste caso eu estaria caminhando com eles, mas na realidade não vivendo a verdade, é apenas fachada. Sim, eu poderia até fazer todos os sacrifícios e ofertas, etc., mas não seria de coração. Então, podemos dizer que esse foi um teste perfeito, vamos colocar assim, para ver se eles andariam pelo caminho ou não. E isso aconteceu dentro das fileiras da igreja. Bom, você pode abandonar essa igreja? Claro, se você quiser. Sim, mas neste caso você já não teria os oráculos. Não, você estaria no deserto. Pois Deus deu os oráculos à sua igreja. Você estaria na escuridão se não permanecesse com a verdade. Correto. Então vamos um pouco ainda mais longe e dizer que quando a nação judaica rejeitou o Messias, que foi claramente retratado no Pentateuco, quem então se tornou os guardiões dos oráculos de Deus? Esta é a questão. Quem hoje representa o que os oráculos da palavra de Deus têm a dizer? Vamos ler na Bíblia. Atos 13:46. Então Paulo e Barnabé, ousando, disseram. E veja, aqui eles estão falando aos judeus. Está falando aos israelitas biológicos. Eles disseram, era necessário que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vocês. Mas visto que vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Vemos uma mudança aqui? Sim. Porque eles rejeitaram os oráculos. Eles tinham os oráculos, mas rejeitaram-o completamente. O que se tornaram eles então? Fizeram deles apenas um ritual, apenas uma tradição. Eles seguiam a tradição, mas não tinham mais os oráculos. Eles os tradicionalizaram, digamos assim. Então, vamos para Apocalipse 12, verso 6. Lá nos diz quem assumiu esses oráculos. E a mulher, lembre-se, na Bíblia, a mulher é a igreja. Ela fugiu para o deserto. Os filhos de Israel não passaram pelo deserto? Sim. Então temos uma experiência semelhante. Assim, a mensagem que abrigava a questão da salvação estava com os israelitas. Mas eles a rejeitaram. E Deus disse, então vou para os gentios, darei a eles. E assim nasce a igreja primitiva. Eles tinham a palavra de Deus, a mesma que os israelitas tinham, mas reconheciam que a figura central era o Messias e que o tipo havia encontrado o seu antítipo. Então, eles eram os únicos que podiam explicar e levar os oráculos de Deus ao mundo. E aqueles que queriam apenas manter a tradição e esquecer o significado dos símbolos foram deixados para trás. Individualmente, ainda poderiam se unir à igreja, mas como nação, já era. Foi tirado deles e dado aos gentios. Correto? E essa mulher, a igreja, também foi perseguida. Assim como perseguiram e mataram os profetas, eles perseguiram esta igreja. Os jogaram na prisão, os espancaram, e quanto mais faziam isso, mais ela crescia. Então, primeiramente, eles perseguiram a igreja. Eles enviaram Paulo para persegui-la, que naquela época ainda era chamado de Saulo. Disseram, vai e persiga essas pessoas. Mas ele se tornou um deles. Sim. E isso foi um problemão para eles. Então, esta seita terrível que ele mesmo perseguiu, na verdade, o acabou convencendo. E ele se uniu a ela. Ele agora tinha orgulho de fazer parte desta seita, não é?
Então, esta é a igreja. Esta mulher foi perseguida não apenas internamente, mas também pelos poderes políticos. Os romanos, Nero, que os usavam como tochas, não é? E os queimavam no Coliseu. Mas aí a igreja fugiu para o deserto. Ela teve que se separar das ideologias que a cercavam. Sejam elas baseadas na tradição ou baseadas no paganismo. Separe-se era a ordem. E assim ela fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que ela pudesse ser alimentada. Alimentada. Alimentada do quê? Dos oráculos. Dos oráculos. Ela ia estudar a palavra, entender a Bíblia. Quanto tempo durou este processo? 1260 dias. Martin, este período de 1260 dias, que na verdade são anos, são um período da supremacia papal, onde, mais uma vez, a tradição tomou o lugar dos oráculos. Isso mesmo. Os oráculos estavam escondidos. Eles estavam escondidos em uma língua estrangeira, o latim. Ninguém os lia. Ainda que os tivessem à mão, não conseguiam entender essa língua. Aliás, ninguém sabia ler naquela época, certo? Mas Deus alimentou a sua igreja. A palavra não desapareceu. Então essa igreja era agora aquela que tinha os oráculos no deserto e era alimentada pela palavra de Deus. Mas o que acontece depois dos 1260 dias? E se você se lembrar do nosso entendimento profético, começou no ano 538, quando o papado assumiu sua influência política, até 1798, quando ele perdeu sua influência política. Agora, ela era apenas uma mulher que baseava seus ensinamentos na tradição, assim como os judeus. Mas após esse período, ela não era mais um poder político. Então, essa mulher que tinha os oráculos e era alimentada por eles durante aquele período de 1260 dias, que na verdade são anos, e terminou em 1798. O que aconteceu depois disso? Vamos ler Apocalipse 12 para ver o que aconteceu. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Então, Cristo é o centro, e eles têm os oráculos. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Venceram o inimigo, né? Venceram pelo sangue do Cordeiro. Este é o plano da salvação. E pela palavra do seu testemunho. Então agora, esta é a palavra de Deus, que consiste no Pentateuco, mais o que os profetas acrescentaram. E não amaram as suas vidas até a morte. Portanto, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos moradores da terra e do mar. Estas são as nações ao redor. Porque o diabo desceu até vós com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. O curto período de tempo que lhe resta é desde o tempo de Cristo até o fim do tempo da graça. E já se passaram 2000 anos desde o início desse período, não é? E quando o dragão viu que tinha sido lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então ele perseguiu a igreja que tinha Cristo como seu centro. Sim, ele estava usando o poder do anticristo para fazer isso por 1260 anos. O que aconteceu com esta mulher que agora tinha percebido que os oráculos de Deus giravam em torno do Messias? Essa mulher recebeu 2 asas de uma grande águia para que ela pudesse voar para o deserto. Temos aí a mesma imagem. Ela vai para o deserto, assim como os filhos de Israel foram. Eles foram tirados do Egito e levados para o deserto. Ou seja, o seu pensamento é tirado do mundo e trazido em harmonia com a igreja. E o deserto é o local onde Deus consegue falar com você e te resgatar. Até Moisés teve que passar pelo deserto por 40 anos, até que Deus o colocasse em harmonia com ele. Muitas coisas acontecem na natureza. Por exemplo, a sua dieta muda, e muitos sentem saudades das panelas de carne do Egito.
Mas não vamos falar sobre este assunto hoje. Mas muito bem, então a mulher estava nutrida no deserto. Mas nutrida com o quê? Com os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus. Mas por quanto tempo? Por um tempo, tempos e meio tempo, que é exatamente o mesmo período de 1260 anos. Então esta igreja tinha os oráculos e foi nutrida por eles por 1260 dias, ou anos. E ela estava vestida de saco, ou seja, não foi uma situação fácil. Sempre há perseguição e dificuldade para quem quer seguir a Bíblia. E a serpente, é claro, queria pegá-la. Muito bem. O que aconteceu então? O que aconteceu depois dos 1260 dias? Leiamos o versículo 17. O dragão irou-se contra a mulher, ou seja, ela deveria estar fazendo algo certo, porque o diabo não gostava dela. E ele foi fazer guerra ao restante da sua semente. Então há um remanescente que tem que sair dela depois dos 1260 dias. Correto? Isso está claro? Com certeza. É muito importante que entendamos isso. Muito bem. Mas quais são os atributos deste remanescente? Eles guardam os mandamentos de Deus. Eles não guardam os mandamentos do mundo, nem suas tradições e nem a lei natural. Eles guardam os mandamentos de Deus. E, além disso, eles têm o testemunho de Jesus. Então, esta igreja tem os oráculos. E estavam vivendo em harmonia com esses oráculos, porque essa igreja guarda os mandamentos de Deus. E eles têm o testemunho. Temos que entender exatamente o que isto implica. Certo. Capítulo 14, verso 12. Ele nos dirá o que esses santos estavam fazendo. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Precisamos saber o que é essa fé de Jesus. Bom, muita gente acha que aí está falando da fé em Jesus. Mas não é isso. Essa igreja tem a mesma fé que Jesus tinha. Ou seja, acredita na mesma coisa que ele acreditava. E como saber em que Jesus acreditava? Os oráculos. Vamos ler os oráculos. Então, essa igreja remanescente tem os oráculos. Eles entendem a centralidade de Cristo, estudam a Bíblia e creem nas mesmas coisas que Jesus cria. Jesus cria nos oráculos. Com certeza. Eles têm o testemunho. Pulemos para o capítulo 22, versículo 14. Vamos para o fim da questão. Lá diz: Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, a obediência se torna uma parte muito importante desta questão. É claro que muitos não gostam deste versículo, então eles usam outras versões. Sim, eles usam aquela versão que diz que quem entrará na cidade é quem lava sua roupa. Sim, numa máquina de lavar. As versões do Sináitico e Vaticanos dizem esse tipo de coisa, que, na minha opinião, pertencem exatamente ao local onde foram encontrados, num cesto de lixo. Muitos discordam de mim, mas isso é a verdade. Muito bem, então temos um resumo aqui, né? Sim, e também é importante cumprir os mandamentos, como você acabou de dizer, mas é importante também que seja na sequência correta. Certo. Então, após 1798, quem ficou com os oráculos? A igreja que estava no deserto. E todos dessa igreja fazem isso? Ora, será que todos os israelitas obedeciam os mandamentos? Não. A questão é que aqueles que estão dentro deste grupo, o grupo que obedece os mandamentos, terá o direito de entrar pelos portões da cidade. Agora, também temos que olhar para isso, porque você pode obedecer os mandamentos com uma mentalidade de salvação pelas obras. Por isso, tem que ser na sequência certa. E com o elemento da fé. A única maneira de você realmente estar em harmonia com os oráculos é tendo a fé de Jesus. É por isso que você tem dois aspectos envolvidos aí.
Este grupo obedece os mandamentos e, ao mesmo tempo, tem a fé de Jesus. Exato. É por isso que guardam os mandamentos, na perspectiva correta. Muito bem. É por isso que eu disse que tem que ser na sequência certa. A fé vem em primeiro lugar e o resultado dela é a guarda dos mandamentos. Você não guarda os mandamentos para então obter a fé. Os oráculos não partiram basicamente dos israelitas, a nação física, né, de Israel, para a igreja e o deserto? Sim, E aí houve um remanescente, depois de 1798, que hoje tem os oráculos, sim, mas algum deles foi perfeito ao longo do caminho? não. Muito bem. E agora vem mais uma pergunta. O que é o testemunho? Estamos contextualizando aqui. Sim, fazendo um fundamento. Muito bem, Apocalipse 19:9. E ele me disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você gostaria de fazer parte disso? É claro? E ele me disse, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, Os oráculos? estamos falando dos oráculos. E lancei-me aos seus pés para o adorar. Ou seja, o apóstolo se prostrou diante do anjo. Mas o anjo disse a ele, não faça isso. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Tem o testemunho de Jesus, Martin? Adore a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, quando um profeta fala, em nome de quem ele está falando? De Deus? Ele está falando em nome de Deus, especificamente em nome de Jesus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Deve haver um profeta que esteja recebendo esse testemunho, não é? Agora, esse remanescente tem o espírito de profecia? Claro. Sim, porque ali diz que ele tem o espírito de profecia. E o que é isso? É o testemunho de Jesus. Então, deve haver o dom profético na igreja remanescente, certo? Bom, vamos dar uma olhada no que as pessoas ou instituições que foram as anfitriões dos oráculos de Deus, ou seja, a igreja que tinha a informação para dar aos outros. Essa não era a função dela? Não podemos guardar a verdade para nós. Não adianta nada esconder os oráculos de Deus dentro de uma gaveta. Temos que compartilhar. Claro, essa é a nossa obrigação. Senão você... Aquilo que recebemos de graça, temos que dar de graça, certo? Então, essa fé de Jesus, como ela foi restaurada à igreja? Em outras palavras, aquilo que Jesus acreditava, que está no plano da salvação, que está em sua palavra, como a igreja respondeu a isso? Os israelitas, quando saíram do Egito, estavam na escuridão? Total. E o que lhes deu a luz? Os oráculos? Ah, você que saiu do paganismo, você não estava na escuridão? Com certeza. E o que te deu a luz? A mesma coisa. E quem te apresentou os oráculos? A igreja? Você vê que é uma coisa lógica? Sim, e digo mais. Lá fora, há muitas instituições que se chamam de igrejas, mas que não possuem os oráculos. Tá, mas e se você descobrir que essa igreja não é perfeita e começa a resmungar com saudade das carnes do Egito? Será que você não vai ficar com a mesma cara desse fulano aí? Bem, isso invariavelmente vai acontecer, porque no começo você não entende isso. Você acha que vai ser tudo as mil maravilhas? Muito bem. Vamos dar uma olhada no que aconteceu com os oráculos. A autoridade da Bíblia. A igreja primitiva tinha os oráculos. Então eles, de alguma forma, acabaram se perdendo na tradição de novo, não é? Aí Deus teve que fazer algo a respeito. Sempre houve uma voz, como as do valdenses ou albigenses, ou de outras partes, como a igreja celta, que mantiveram a fé. Mas, basicamente, ela acabou se perdendo. Ela foi espalhada, né? Ninguém tinha todos os oráculos. Eles estavam escondidos em algum lugar.
É interessante que durante este período havia oráculos, mas eles estavam dispersos. A mensagem não conseguia chegar onde deveria chegar, e nem com a força total que ela tinha. Os oráculos tinham que ser reagrupados. Se o mundo inteiro tem que ser avisado para que se tome a decisão final, certamente o mundo precisa dos oráculos. Sim, todos juntos. Todos eles. Muito bem, vamos dar uma olhada em como isso aconteceu. Tudo começou com a estrela da manhã da Reforma, Wycliffe. Ele entendeu a autoridade da Bíblia. Na verdade, ele traduziu a Bíblia, mas não tinha os manuscritos corretos. Mas ele fez o melhor que pôde. Então ele apontou para a autoridade da Bíblia e não para a autoridade daqueles que afirmavam ser a igreja, mas que ensinavam as tradições ao invés dos oráculos. Na verdade, essa igreja se colocou no lugar dos oráculos. Correto? O próximo passo ocorreu em 1400, a obediência a Deus e não ao homem. E isso foi por meio de Jan Hus. Ele foi um dos que descobriu os escritos de Wycliffe e deu um passo além. E o que fizeram a ele? Eles o queimaram. E o que fizeram a Wycliffe? Nada. Não conseguiram matá-lo. Mas, depois que ele morreu e foi enterrado, eles exumaram os ossos e queimaram os ossos. Que coisa inútil, né? Recentemente, eu vi que eles fizeram uma procissão com o santo lá nas ruas da Europa, com o esqueleto do santo vestido com uma roupa. E o coração do santo estava dentro de uma garrafa em algum lugar da igreja. As mãos estavam em outras igrejas para veneração. Então veja que os rituais dessa igreja são totalmente pagãos. É inacreditável. E as pessoas ainda dizem que as religiões africanas que são bárbaras. Mas, no fim, é a mesma coisa. É macabro. Mais de 100 mil peregrinos foram testemunhar essa coisa horrorosa. Mas, enfim, estamos mudando de assunto. Vamos à questão de novo aqui. Muito bem, mas o assunto aqui é a fé de Jesus. A mensagem de Wycliffe foi: vamos voltar à Bíblia. Já a de Hus foi: obedecer a Deus antes que ao homem. E em 1517, Martinho Lutero descobre a justificação de Cristo e a salvação pela graça. E isso causou um rebuliço, né? Eles amaldiçoaram Lutero por causa dessa heresia, não é? E em 1555 temos a liberdade de consciência por Calvino. Eu questiono se ele realmente viveu de acordo com isso, né? Porque afinal ele também perseguiu pessoas que discordavam dele. Mas pelo menos Ele colocou essa ideia no mundo, né? ele trouxe o oráculo de volta onde deveria estar. Sim, cada um tem o direito de escolha. Então, o batismo por imersão foi a próxima etapa. Foi o que Jesus representou. Então, tinha que se tornar parte da fé do povo de Deus, certo? Então, temos aqui uma recuperação progressiva do conhecimento. É quase como encontrar a palavra de Deus novamente e mergulhar nela. Então, qualquer um deles foi, na verdade, um portador dos oráculos. Bom, isso não significa que não houvesse indivíduos que entendessem que o batismo de adultos era a coisa certa a se fazer, como os anabatistas, que estavam lá desde 1650, já na época de Martinho Lutero. Mas, para chegar ao ponto em que isso realmente fosse tolerado, mal visto, mas tolerado, você tinha que chegar a esse ponto. Então, os batistas criaram uma estrutura organizada que reconhecia os oráculos e começou a entrar em harmonia com algumas destas questões. O próximo ponto foi em 1705, que é o senhorio de Cristo e a obediência a ele, que ocorreu com Wesley. Ele não era muito popular. Na verdade, é uma coisa triste, né? Que o colocar a Cristo em seu lugar de direito te faz uma pessoa impopular. Sim, eles eram chamados de metodistas, porque eram acusados de que a salvação precisava de um método. Então, eles eram zombados por isso. Mas, mesmo eles tendo voltado aos mandamentos,
por acaso guardavam o quarto mandamento? Não. Não, eles não guardavam o quarto mandamento, mas pelo menos reconheceram que o nosso corpo é o templo do Deus vivo. E, sendo assim, temos que viver de acordo, temos que parar de beber, parar de fazer isso, aquilo. E isso fez dos metodistas muito impopulares. E então, de 1798 a 1844, temos a pregação da vinda pré-milenar de Cristo. Todo mundo estava construindo um reino aqui na Terra. E aí vem o movimento milerita dizendo, não. Cristo voltará para estabelecer o reino, e o reino é espiritual. Os judeus também não cometeram esse erro. Eles queriam o reino terrestre. Eles não queriam o reino de Jesus. Queriam os deles mesmos. Sim. É melhor que morra um homem do que o nosso sistema chegar ao fim. Eles tiveram um grande reavivamento. E a maioria deles que estavam no reavivamento eram milenaristas. Ou seja, queriam construir o reino aqui na Terra. Mas aí veio o movimento milerita, dizendo isso não é bíblico. E ele não foi o primeiro. Jan Hus, antes dele, também defendeu o pré-milenismo, dizendo que Cristo viria para estabelecer o reino. É o que diz o oráculo. E é isso que Jesus proclamou. Esta é a fé de Jesus. E eles o torturaram até ele morrer. Muito bem. Então, essa ideia voltou. E, à medida que avançamos pelos períodos de tempo, a Bíblia se torna cada vez mais importante. Obedecer a Deus e não ao homem. A justiça de Cristo e salvação pela graça. Liberdade de consciência. Poder para decidir, e não a igreja por você. Batismo por imersão. Você se torna um membro do corpo de Cristo ao entregar sua vida a Ele, aceitando os ensinamentos e ilustrando a morte do velho eu e a ressurreição no padrão de pensamento na fé de Jesus. E aí você entende que Jesus é o Senhor. Temos que ser obedientes a Ele, não apenas com leis espirituais, mas também as leis físicas da saúde. E isso foi com Wesley. E aí Cristo virá para estabelecer o reino e temos que ser obedientes a Ele. E, finalmente, a partir daí, temos o movimento adventista, que resume todas estas filosofias. Reunindo os oráculos. E isso, reunindo os oráculos. Em um sistema organizado. Sim. E proclamando a mensagem dos 3 anjos. Chegou a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas. As igrejas que não aceitam essa mensagem tornam-se parte da Babilônia. Elas caíram. E não aceite a marca da besta, não aceite uma religião baseada em falsas tradições, em um dia pagão de adoração, ao invés do caminho de Deus. Estas são as 3 mensagens angélicas. Então, quem tem os oráculos hoje, Martin? O movimento adventista. O movimento adventista tem os oráculos. Então, esta deve ser a igreja. Portanto, a mensagem é uma mensagem universal de separação da apostasia. É sempre um chamado. Saiam do Egito. Abraão, saia de Harã. Vá para o deserto. Não é mesmo? Apocalipse 14, verso 6. E eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Ora, estes não são os oráculos? Sim. Para proclamar aos que habitam sobre a terra. O que é o evangelho, Martin? Qual é o mistério que envolve o evangelho? É Cristo. Ele se tornou ser humano. Ele levou o meu pecado sobre si, ele morreu em meu lugar, ele se tornou o meu sumo sacerdote, o meu mediador. Preciso entrar em harmonia com ele. Tenho que guardar os mandamentos e a fé de Jesus, acreditar no que ele acreditava, ou seja, nos oráculos. E ele está vindo para estabelecer um reino do qual eu quero fazer parte. Este é o Evangelho. Simples. Então, no versículo 18,
E ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Ora, pecado é transgressão da lei. E para que não incorras nas suas pragas. Então, se você se recusar a obedecer a Deus, eventualmente você receberá as pragas. Esta é a mensagem do remanescente que tem os oráculos. Estes são a igreja de Deus. 2 Coríntios 6:17. Portanto, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei. É sempre parte da mensagem de Deus separar-nos dos padrões de pensamento do mundo, não é? Isso não deveria ser surpresa. Muito bem, Martin, vamos dar uma olhada no remanescente mais uma vez. Eles guardam os mandamentos de Deus. Eles também têm o testemunho. Sim, faz parte da mensagem do remanescente. Logo, eles têm que ter o espírito de profecia. Deve haver um profeta entre eles. Os israelitas tinham profetas entre eles, O tempo todo. mas eles também têm a fé de Jesus. Eles devem acreditar nos oráculos. E eles devem surgir após 1798. Isso é um detalhe muito importante. É dito claramente aqui em Apocalipse, capítulo 12, logo após a profecia dos 1260 dias. Eles devem pregar as 3 mensagens angélicas e deve ser um movimento mundial. Isso também é muito importante. Tem que ser um movimento mundial porque, segundo o primeiro anjo, eles pregam o evangelho eterno para todas as nações e tribos do mundo. Todas as pessoas. É uma mensagem universal. Ora, que igreja no mundo ensina que devemos guardar os mandamentos de Deus ao invés da tradição? Qual igreja afirma possuir o espírito de profecia? Qual igreja surgiu após 1798 que incorporou tudo o que a igreja no deserto tinha e organizou tudo isso de acordo com os oráculos? E que prega a mensagem dos 3 anjos e é um movimento mundial? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Apenas ela se qualifica. E ela é um movimento, uma igreja? É um movimento? Mas é perfeita? Não. Claro que não. É por isso que esse homem aí tá com essa cara. Mas os oráculos mantidos por ela, e tudo dentro deles, isto sim é perfeito. O problema é que algumas pessoas não seguem isso. Muito bem. Aqui está uma citação do espírito de profecia. Mas, Martin, muita gente fala, não fale sobre o espírito de profecia, não fale sobre Ellen White, ela foi uma mulher, ela não é profeta. Mas houve profetisas na Bíblia? Muitas? Miriam era uma. E o que dizer de Hilda? Sim. Há muitas. E Débora? Aliás, não foi o Baraque que não queria prosseguir sem ela? Não, ele não queria prosseguir sem ela. A propósito, essa é uma história tipológica. Mas eu não serei muito apologético, porque isso é muito bíblico. É um dos requisitos para se qualificar como igreja remanescente. Certo. Agora, se há tanta confusão no mundo, não seria bom se Deus desse uma pequena orientação que está em absoluta harmonia com a palavra de Deus, para que quando você estude a palavra de Deus, você realmente o encontre lá? Vejamos o que ela mesma diz. Os homens podem armar esquema após esquema, e o inimigo buscará seduzir as almas da verdade. Mas todos os que creem que o Senhor falou por meio da irmã White, e lhe deu uma mensagem, estarão a salvo das muitas ilusões que sobrevirão nesses últimos dias. Bom, ou isso é o maior absurdo que você já leu na vida, ou é verdade. É um dos dois, né? E se for verdade, você não pode selecionar qual mensagem dela você aceita. Ou seja, temos que observar essas mensagens e estudá-las. E após as ter estudado, você se pergunta, isso que eu li está em harmonia com a Bíblia, com a lei e o testemunho dos profetas anteriores? Você então vai à palavra de Deus, que é a norma suprema. E se você constatar que está em harmonia, então é melhor dar ouvidos. Se ela diz que você não deve cobiçar as panelas de carne, e você encontra exatamente isso lá em Êxodo, que eles cobiçaram as panelas de carne do Egito e Deus não ficou satisfeito com eles,
e enviou uma magreza em suas almas e eles perderam o discernimento. Isso está em Salmos. Sim, e se eu disser, mas eu amo as panelas de carne do Egito, eu não quero dar ouvido a esta mensagem, bem, significa que você não está ouvindo a Bíblia também. Infelizmente, muitas ilusões surgiriam depois disso. E muitos deixarão a igreja porque não querem ouvir o que está sendo dito aqui, certo? Ou talvez até deixem a igreja porque utilizam esses textos de maneira errada. Ou cite metade deles. Você pode citar metade da Bíblia apenas? Se você quer sustentar algo que você quer dizer e não o que a Bíblia diz, aí sim. Só que isso é errado. A Bíblia inteira deve ser considerada, assim como todo o espírito de profecia. Será que posso desconsiderar Atos 8:37, caso eu não goste da mensagem? Não. Mas as traduções modernas fazem isso. Ah, sim, claro. Se não é conveniente, eles eliminam. Como fizeram na NIV, não é? Você simplesmente deixa de fora. Mas eu quero todo o oráculo de Deus, e não apenas um trechinho. Muito bem, Martin. Então, estes são os princípios básicos do remanescente. Certo, vamos um pouco mais além. Vamos fazer uma pergunta. Qual é a condição do remanescente? Bem, felizmente a Bíblia nos ensina sobre isso. Muito bem. O paralelo ao último portador dos oráculos de Deus é Laodiceia, a última igreja sobre a terra. E é importante lembrar disso enquanto lemos. Porque não há igreja depois da igreja de Laodiceia. Exatamente, ela é a última. Vamos dar uma olhada em sua condição. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui está falando da lei e a fé de Jesus. E esta igreja é a última representante que tem os oráculos de Deus. Mas vejamos a situação dela. Conheço tuas obras. Sei que não és frio nem quente. Eu quisera que fosses frio ou quente. Vocês ficam em cima do muro. E assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu a vomitarei da minha boca. São palavras fortes. Então, alguma coisa vai acontecer. Quem é que vai vomitá-la? Deus a vomitará. Não sou eu o vomitador, nem você. É você que está separando o joio do trigo? Com certeza não. E esses dois não ficam juntos até a colheita? Com certeza. A colheita já está acontecendo? Sim. Quem está vomitando? Não somos nós. Haverá uma sacudidura? Claro que sim. Muito bem. Portanto, ela será vomitada se não entrar em harmonia com a fé de Jesus, certo? E por quê? Porque ela diz que é rica. Ora, se ela é rica, é porque tem algo de valor. O que ela tem de valor? Os oráculos. Ah, de volta aos oráculos. Ela tem os oráculos de Deus e tem muitos bens. O remanescente é uma igreja próspera. Ela sabe disso. Acha que não precisa de nada. Ela não está na mesma condição que os judeus? Temos tudo sob controle. Não precisamos deste absurdo agora para interferir em nossos planos terrenos. Você não sabe que é miserável, infeliz, pobre, cega e nua. Martin, ou seja, eles não têm a justiça de Cristo. Esta não parece ser uma igreja perfeita. Pelo contrário, é uma igreja bastante imperfeita. Ela é miserável, infeliz e pobre. Ainda assim, ela é rica, porque tem os oráculos. Mas se não os cumpre, então, na verdade, é pobre. Muitos não querem ouvir o testemunho, porque isso leva aos oráculos. Muitos dizem, não precisamos dar ouvidos ao Antigo Testamento. Eles são cegos, assim como Paulo era. Ele precisou ficar cego antes de poder enxergar. Então, Martin, esta é a condição da igreja. Não é uma condição desesperadora? Depende a quem você faz essa pergunta. É desesperadora se você não Reagir. reagir. O que devemos fazer para escapar deste estado lamentável? Devemos praticar o que os oráculos dizem. Então vamos estudar isso, do contrário, estamos todos perdidos. E é importante afirmar essa questão porque, infelizmente, muitos nos acusam
de incentivar as pessoas a ficarem dentro dessa igreja de Laodiceia. Já outros acham que devemos abandoná-la. Esse é o outro lado, mas uns nos acusam de ensinar que não devemos abandonar o estado de Laodiceia. Isso mesmo. Bom, qual é a solução disso? Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo. Ou seja, isso é caráter. Você tem que adquirir o caráter que Cristo quer que você tenha, para que você possa ser rico. E eu quero que você vista o manto da justiça de Cristo, para que você pare de pensar que é a pessoa mais perfeita do mundo. Eu sou rico. Eu sei a verdade. E todos esses idiotas são patéticos. Vou deixá-los porque eu sou rico. Ou então, eu faço tudo certinho e que eles insistem em fazer o que é errado. E para que sejam vestidos, haverá pessoas nas bodas do Cordeiro que virão com suas próprias vestes? Sim, O que acontecerá a elas? serão lançadas na escuridão. Onde há ranger de dentes, certo? E para que a vergonha da tua nudez não apareça, e unja os seus olhos com um colírio, porque são cegos. Quem pode nos dar o colírio? Somente Deus. Os oráculos, Os oráculos. Ele diz, venha e compre de mim. Ele pode dar o colírio. para que você veja. A todos quanto amo, Deus os ama. Sim, Ele os ama, mesmo em seu estado patético. Deus não amou os israelitas? sim. A todos quanto amo, eu repreendo e castigo. Sejam, pois, zelosos e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Eu queria perguntar algo sobre repreensão. Como Deus repreende uma pessoa? Ele a coloca na fornalha da aflição. E ele também faz isso com os oráculos? Então, não está escrito ali, os seus irmãos irão repreendê-lo e castigá-lo. Se ele fala o testemunho de Jesus, esta é a sua palavra? Sim, Não é o oráculo? claro que é. É a palavra dele, não é? Mas tem que estar em harmonia com todo o restante, que é a palavra de Deus. É este livro aqui, chamado a Bíblia Sagrada. É ele quem faz a repreensão e a disciplina. Então, há uma superação aqui. E eu lhe concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. E se você tem ouvidos, então ouça o que o Espírito está dizendo. O Espírito vai ensinar. E isso é feito dentro do crisol, que é a igreja. Esta é a condição da última igreja. É por isso que o homem ali no fundo parece tão infeliz. E, só para deixar isso claro, o nosso objetivo é, com a ajuda de Cristo, ajudar as pessoas a não ficarem nesse estado. Muito bem. Os líderes da igreja sempre foram perfeitos? Claro que não. Os líderes de Israel eram perfeitos? Nunca. Caifás era perfeito? De jeito nenhum. Claro que não. Nunca foi assim. Nem mesmo Moisés foi perfeito. Ele teve vários problemas. Mesmo Lutero não expulsou Karlstadt porque ele reconheceu o sábado e queria se livrar dos ídolos, não é? João Calvino fez com que certas pessoas que não concordavam com ele fossem erradicadas. Então, nenhum desses líderes foi perfeito. Depende de como você define perfeição. Sim. Muito bem. Então, como Deus ajusta a situação dentro de sua igreja? Vamos para Isaías. Os pecadores em Sião estão aterrorizados. O terror surpreendeu os hipócritas. Então veja que havia hipócritas em Sião, assim como há na igreja hoje. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Aquele que anda em retidão, fala com retidão, despreza o ganho da opressão, sacode as mãos para não aceitar subornos, tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Ou seja, ele não tem televisão em casa. É a pura verdade. É impossível que esse homem tenha TV em casa. Ele habitará nas alturas, o seu lugar de refúgio serão as fortalezas das rochas. Pão lhe será dado,
que também é a palavra de Deus, e sua água será certa. Então, Martin, há uma sacudidura que ocorre no crisol que é chamada Igreja de Deus. Essa é a questão. E Ezequiel a expande ainda mais. Ele também clamou aos meus ouvidos em alta voz, dizendo: Fazei chegar os que estão encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. E eis que 6 homens vinham do caminho da porta superior, que olha para o norte, ou seja, é onde está o trono de Deus, e cada um com uma arma destruidora na mão. E um homem entre eles estava vestido de linho, que é um símbolo da justiça de Cristo, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual ele estava, para a entrada da casa. E ele chamou o homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. Então, temos aqui uma investigação, um registro de tudo o que está acontecendo no coração, certo? Quem é o homem com o tinteiro? Bem, é um anjo que foi enviado, e ele foi comissionado a fazer o que Cristo lhe ordenou fazer, que é registrar o que todos estão fazendo. Então ele não é um membro da igreja. Não, ele é um ser angelical. E o Senhor lhe disse a esse anjo, né? Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, que aqui é um símbolo da igreja. Na verdade, a gente poderia ler passe pelo meio da igreja, né? Passe pelo meio da igreja e marque com um sinal nas testas dos homens que decidiram deixar a igreja por causa do seu estado de Laodiceia. É isso que diz aí no texto, Martin? Não. Vamos ler novamente. Vamos lá. Vou tentar ler de novo esse oráculo. Vamos lá. Coloque uma marca na testa, ou seja, pensar em harmonia com o testemunho de Jesus, dos homens que suspiram e choram por toda a abominação que se faz no meio dela. Parece esse homem aí. Parece esse homem, mas neste caso ele não saiu da igreja, ao contrário dos outros que decidem abandonar a igreja de Deus. Exatamente. Tudo bem você suspirar e chorar no meio da noite. Mas será que é bom suspirar e chorar pedindo para que todo mundo saia da igreja? Claro que não. Ele só está suspirando e chorando, mas dentro da igreja. Continuando. E aos outros disse: Passai pela cidade após ele e matai. Não poupeis o vosso olho, nem tenhais piedade. Matai velhos, moços, moças, crianças, mulheres, até exterminá-los. Mas não vos aproximei de nenhum homem sobre quem estiver o testemunho e a fé de Jesus. E começai pelo meu santuário. Quem vai resolver a bagunça então, Martin? Deus com seus anjos. É Deus que vai limpar a igreja. Ele não está pedindo para que a gente saia dela. Deixe que Deus separe o joio do trigo. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E é por isso que eu fiz aquela pergunta antes. Não é um membro da igreja, ou um pastor, um evangelista que está fazendo essa obra aí. Não, não é. Há pessoas que estão suspirando e chorando pelo que acontece na igreja, mas Deus resolverá isso no final. Não cabe a nós querer fazer uma obra que cabe somente a Deus, mas muitos querem fazer no lugar dele. Muito bem, vamos ler um trecho do Espírito de Profecia. Esta será uma discussão bem substancial, mas vamos ver aonde ela nos leva. Deus está guiando um povo. Ele escolheu um povo, uma igreja na terra, a quem ele fez depositários de sua lei. Ou seja, esta igreja possui os oráculos de Deus. Ele lhes confiou uma responsabilidade sagrada e uma verdade eterna a ser dada ao mundo. Ele os reprovaria e corrigiria. A mensagem aos laodicenses se aplica aos adventistas do sétimo dia, que tiveram grande luz e não andaram na luz. Quem? Os adventistas do sétimo dia. São aqueles que fizeram uma grande profissão de fé,
mas não se mantiveram em sintonia com seu líder, e serão vomitados de sua boca a menos que se arrependam. A mensagem que declara a Igreja Adventista do Sétimo Dia como Babilônia e que chama o povo de Deus para fora dela, não vem de nenhum mensageiro celestial ou de nenhum agente humano inspirado pelo Espírito de Deus. Será que ela foi clara o suficiente? Ela foi, mas ainda assim as pessoas conseguem distorcer e mutilar a mensagem. Porque eles dizem, mas o adventismo, blá blá blá. É por isso que foi importante você começar perguntando quem é a igreja. Porque eles dizem que isso daí é só para os membros da igreja. Para eles, o templo é uma igreja e não esta organização. É verdade. Quando a provação do corpo terminou, no tempo de Jesus, foi então que essa decisão foi tomada. Se você decidiu não aceitar o Messias, você sofreria as consequências da destruição de Jerusalém. O mesmo acontecerá no final. É que ainda não chegamos lá, mas estamos perto. Mas nesta fase, esta organização, Ficará de pé. ainda que frágil e imperfeita, ela permanece. Bom, a gente vai chegar lá, né? Sim, logo logo. Muito bem. Cristo disse sobre o seu povo: Vós sois a luz do mundo. Nós somos o povo denominado do Senhor. Nós temos os oráculos, Sim, é uma denominação. chamada para proclamar as verdades de origem celestial. A obra mais solene e sagrada já dada aos mortais é a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas ao nosso mundo. Nas nossas grandes cidades, deve haver institutos de saúde para cuidar dos doentes e ensinar os grandes princípios da reforma da saúde. Os israelitas estavam sob um grande princípio da reforma da saúde, e eles não reclamaram disso? Sim, o tempo todo. Eu tenho uma pergunta. Há pessoas por aí que dizem que nós, especialmente eu, somos cães mudos que não latem contra os males dentro da igreja. Reclamam que não mencionamos os nomes dos que estão em erro. Mas já explicamos por que não fazemos isso. Nós atacamos os princípios errados e não os nomes. Porque amanhã será um outro nome. Sempre muda. Mais cedo ou mais tarde vai ser outra pessoa fazendo aquilo. Por exemplo, existem pessoas em altos cargos na igreja envolvidas em concílios ecumênicos. Sim. Pessoas que dizem: nós não pregamos as 3 mensagens angélicas. Não devemos pregar essas mensagens. Temos que pregar apenas o nome de Jesus. Só que Jesus nos ordenou pregar as 3 mensagens angélicas. Certo. Deveríamos então dizer que este indivíduo que fala isso deveria ser expulso da igreja? Esse é o meu trabalho ou é o trabalho de Deus? É o trabalho de Deus. Farei outra pergunta. É apenas esse homem que faz isso? Ou existem centenas como ele na igreja? Existem. Existe uma maneira certa e uma errada de se lidar com este problema. A igreja tem instruções muito claras sobre como lidar com esta situação. Martin, será que já enfrentamos confrontos? Ou melhor, para ser mais preciso, por acaso eu não passei por grandes confrontos contra várias pessoas da igreja que têm essa mentalidade de não pregar as 3 mensagens angélicas? Sim, E eu não fui duramente criticado por essas pessoas? sim, Não fui convocado a comissões? Não escrevi cartas a eles, sem dúvida. denunciando publicamente o que estava acontecendo? Veja, minha esposa escreveu um livro chamado Dwelling in a Secret Place, onde toda a história é contada, incluindo uma das cartas que foi escrita para cada líder dentro desta organização. Está na internet, é gratuito. Baixe em nossa página web, leia o livro e veja se realmente fomos cães mudos que não latimos contra os males da igreja. A questão é que nós acreditamos haver uma maneira certa de se fazer isso. Não atacamos nomes, mas o princípio errado. Por acaso, já defendemos alguma vez o ecumenismo em nosso ministério? Nunca. Jamais. Nunca. Nós não temos insistido que
a mensagem de saúde é um importante braço direito do Evangelho? Claro que sim. E por acaso nós somos populares por causa disso? Não. De jeito nenhum. Não. Mas eles também rejeitam o espírito de profecia nessa questão, não é? Então, eles não estão mantendo o testemunho, que é o espírito de profecia. Então, Martin, isso é muito importante. Temos que pregar as 3 mensagens angélicas. E o fato de algumas pessoas não quererem isso por terem mentalidade ecumênica é problema delas. Sabe, é interessante também que somos acusados, especialmente você, de sermos totalmente contra ministérios independentes. Como assim? Eu pertenço a um ministério independente. Se chama Clash of Minds. Sim, somos independentes. Como eu poderia ser contra isso? O que eu sou contrário é a ministérios independentes que ensinam que temos que nos separar da igreja porque esta se tornou Babilônia. Eu não acredito nisso. Eu também não. Com certeza não. Não de acordo com o que acabamos de ler. Eu não acredito. O quão longe essa igreja irá em termos de apostasia? Bem, ela diz em Mensagens Escolhidas que pode parecer que a igreja vai cair, mas ela não vai cair. É simples assim. Ela permanecerá de pé enquanto os pecadores de Sião serão sacudidos para fora e separados do precioso trigo. É uma tarefa terrível, mas deve acontecer. Então, Martin, haverá uma limpeza, mas é Deus quem fará isso. E infelizmente, se você tiver uma certa mentalidade de como isso vai acontecer, não se surpreenda quando não sair exatamente do jeito que você esperava. Porque na maioria das vezes, as pessoas diriam, serão as pessoas que não concordam com tudo. O lado mais liberal de tudo isso. Mas se você for conservador e ainda assim sair da igreja, estará tão perdido quanto os liberais? Sim, estarão no mesmo barco. Tenho outra pergunta. Temos um ministério independente e também temos um instituto de saúde. O ministério independente é o Clash of Minds e o de saúde é o Verity Center. Nós temos os dois. E assim acabou que irritamos certos setores da sociedade por causa disso. Mas será que alguém já foi batizado no Clash of Minds? Não. Não. Não, porque esta não é a orientação dos oráculos. Você é um ancião da igreja? Sim. E eu sou um pastor ordenado na igreja. Sou um adventista do 7º dia. Não porque essa igreja seja perfeita, mas porque ela possui os oráculos. E em certos lugares eles já... Bom, basicamente, qual a diferença entre ser demitido ou proibido de falar? É a mesma coisa. Eu fui banido de falar em certos lugares. Mas eu fui expulso da igreja ou estou em situação irregular? De jeito nenhum. Eu acabei de ser um palestrante de uma campal aqui em nossa grande conferência, que é um local público. Veja, alguns acham ruim que eu esteja cantando de acordo com a melodia dos líderes da igreja. Ora, mas eu vou cantar de acordo com a melodia dos líderes da igreja se eles estiverem em harmonia com a Bíblia e o espírito de profecia. Cantarei a mesma música que eles, mas se não estiverem, aí apontarei para as faltas, não os nomes. Por exemplo, dentro do contexto dessa epidemia recente que aconteceu, nós deixamos a nossa posição muito clara. E essa posição não estava necessariamente em harmonia com a liderança da igreja? Exatamente. Deixamos isso bem claro. Nós não apoiamos algumas posições que o corpo da igreja tomou. Correto. Na verdade, fizemos vários vídeos explicando por que adotamos uma posição contrária. Correto, mas baseamos isso em princípios e não em indivíduos. Muito bem, então a igreja pode parecer que vai cair, mas não cairá. Há outra citação do espírito de profecia que diz assim: O Senhor declarou que a história do passado será reencenada quando entrarmos no trabalho de encerramento. Certamente isso vai acontecer. Cada verdade que ele deu para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Toda ela. Cada pilar que ele estabeleceu deve ser fortalecido.
Não podemos agora nos afastar do fundamento que Deus estabeleceu. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia de verdade. Esta é uma afirmação muito clara. Talvez nós vamos falar sobre isso, mas eu quero mencionar já. Foi isso que eu quis dizer quando mencionei que algumas pessoas gostam de usar partes do espírito de profecia para fazer uma afirmação. Isso foi escrito em 1905 porque havia certas declarações, que veremos a seguir, foram escritas anteriormente. Mas você tem que equilibrar os dois para ter certeza de que ela não disse Vamos sair da igreja. Isso mesmo, nós já vamos ver isso. Fui instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo: Deus nos chamou como um povo para sermos um tesouro peculiar para Ele. Ele designou que sua igreja na terra permaneça perfeitamente unida no Espírito e no conselho do Senhor dos Exércitos até o fim dos tempos. Se seguirmos a história de Israel, sempre houve discórdia dentro do povo, mas a verdade sempre esteve lá. Temos aí mais uma citação do espírito de profecia. Aqueles que afirmam que a Igreja Adventista do sétimo dia constitui Babilônia, ou qualquer parte de Babilônia. Porque alguns dizem, não, mas a liderança, ela sim é Babilônia. Já esse subnível não é, já esse outro é, esse aqui não é, mas não é assim. Seria melhor que essas pessoas que dizem isso ficassem em casa, que parem para considerar qual é a mensagem a ser proclamada neste momento. Em vez de trabalhar com agentes divinos para preparar um povo para estar de pé no dia do Senhor, eles se posicionaram com aquele que é o acusador dos irmãos, que os acusa diante de Deus dia e noite. Não acuse os irmãos. Sim, chore entre o pórtico e o altar, por causa do mal que está sendo feito dentro de Israel. Porque sim, existe apostasia em nossas fileiras, mas Deus vai resolver isso. Não abandone a igreja, seja um exemplo dentro dela. Por acaso você abandonou a igreja quando te ordenaram a não pregar as 3 mensagens angélicas dentro dela? Não. Eu simplesmente disse a essas pessoas que me ordenaram não pregar as 3 mensagens angélicas que eu não os considerava adventistas do sétimo dia. Eles eram líderes? Alguns eram reitores de nossas maiores universidades no mundo. Já outros eram líderes do mais alto escalão de nossa igreja. Eles me proibiram de pregar as 3 mensagens angélicas. E eu disse a ele que mais vale obedecer a Deus do que a eles. E se eles achassem isso ruim, o problema era deles e não meu. Eu não os considero adventistas. E eles ficaram furiosos comigo, Martin. Então você ficou na igreja. Claro que sim. Eu não saí dela porque esta igreja possui os oráculos. Além do mais, a sacudidura feita pelos anjos não foi concluída ainda. Ele certamente está trabalhando nisso agora, porque agora mesmo tem muita gente abandonando nossa igreja por amarem as coisas do Egito. Essas pessoas não gostam de certas declarações. Por exemplo, pastores que abandonaram grandes emissoras de TVs adventistas por não concordarem com certas coisas de nossa igreja. Parece até que eles não estudaram a história dos filhos de Israel. Estes que estão saindo acreditam que o espírito de profecia não é de Deus. Eu acho que eles dizem isso porque o espírito de profecia contradiz o estilo de vida deles. Agentes satânicos foram movidos de baixo e inspiraram homens a se unirem em uma confederação do mal, para que pudessem confundir, atormentar e causar grande angústia ao povo de Deus. O mundo inteiro será incitado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia, Martin, o remanescente. Isso porque estes não prestam homenagem ao papado. Martin, temos pessoas em nossas fileiras dizendo que o papado mudou? Sim. Claramente sim. Já não provamos que Roma não mudou? Ora, basta ir e dar uma olhada nos últimos 2 episódios que fizemos. Quem está errado então? Com certeza não somos nós. Eles estão errados. E os oráculos dentro da nossa igreja continuam afirmando a mesma coisa. Ora, se há pessoas que querem insistir nisso, ou ainda que seja, sei lá, o líder da conferência geral, isso não muda o fato de... Não me importa quem seja.
líderes de união já escreveram publicamente contra nós, contra mim em específico, sobre essa questão de Roma ter mudado. E eu o repreendi publicamente em uma carta. Isso é público, qualquer pessoa pode olhar na internet, basta procurar. Há uma resposta para um presidente de união a respeito dessa questão. Será incitada a inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque estes não prestam homenagem ao papado, honrando o domingo, a instituição deste poder anticristão. Eles são poder anticristão, gostem ou não. O objetivo de Satanás é varrê-los da face da terra, para que sua supremacia neste mundo não seja contestada. Um dos líderes de nossa igreja disse claramente que eu não poderia pregar isso. Ora, ele ousou dizer que isso não faz parte de nossas crenças fundamentais. Então eu disse, mas o espírito de profecia faz parte de nossas crenças fundamentais. Portanto, eu vou sim pregar isso. E a Bíblia me diz lá em Daniel capítulo 7 que eu devo pregar isso. Devo alertar contra o chifre pequeno. E Apocalipse 13 me diz que este será o assunto do fim dos tempos. Se ele não quiser pregar isso, o problema é dele. Quer saber? Eu sugiro que ele saia e se una a outra igreja, porque eu não sei o que ele está fazendo nesta. ora, se tem gente em nossa igreja que não aceita a verdade, eu não vou sair por causa delas. Mas não serei eu a expulsá-lo. Se ele continuar nessa igreja e continuar sendo reitor de teologia, eu não me importo. Deus vai cuidar dele. Ou ele mudará de ideia, ou Deus o expulsará. Um dos dois. Bom, vamos falar disso também, mas se ele viver nos últimos dias, pode até ser que ele veja Jesus voltar, mas não estará com a vestimenta certa. Talvez sim. Talvez Jesus volte e esse homem esteja com a sua própria justiça. Martin, o principal problema que eu vejo, a principal questão, é uma de duas. Aqueles que agarram-se à sua própria justiça pensam que são perfeitos, e os outros são todos imperfeitos. Então eles se separam da igreja. Já o outro lado liberal diz que tudo é válido, é tudo da lei. Então temos esses dois padrões de pensamento opostos um ao outro. Alguns se dizem ultraconservadores, vestindo-se com suas próprias vestes de justiça. Mas nunca deveríamos afirmar que somos justos? Nós podemos sim reivindicar pela fé a justiça de Cristo, mas a justiça é dele, não minha. Exatamente. E só para deixar claro, nós também não dizemos que as pessoas serão salvas em seus pecados. Não. Ao dizermos que temos uma natureza caída, estamos apenas reiterando o que diz a Bíblia e o espírito de profecia. E se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. A verdade não está em nós. Sim, nós temos uma natureza pecaminosa, mas isso não quer dizer que temos que dar ouvidos a ela. Porque fomos sepultados com Cristo no batismo e ressuscitados com Ele. Eu não sou obrigado a cometer adultério por ter uma natureza caída. Eu não sou obrigado a roubar porque sou pobre. Ainda que Tomás de Aquino me dê essa permissão, e o Papa também, em sua Rerum Novarum, eu não tenho que fazer isso, porque isso é quebrar o mandamento de Deus. Essas pessoas aí estão baseando sua teologia na lei natural. Isso é problema delas. Eu não tenho que dar ouvidos a isso. Eu prefiro me ater aos oráculos de Deus. Eles são muito simples. E é somente a justiça de Cristo em mim que pode ser chamada perfeita. Essa é a única perfeição que podemos reivindicar. Que todos tenham cuidado de não protestar contra as únicas pessoas que estão cumprindo a descrição dada no povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Martin, essa é uma declaração muito importante. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra inigualável, superior a todas as outras para ensinar a verdade e reivindicar a lei de Deus. Meu irmão, se você está ensinando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia, você está errado. Não sou eu quem diz isso, mas eu vou concordar com quem disse. Portanto, todos esses indivíduos
que ficam criticando a igreja e se separaram dela, eles o fizeram por sua própria vontade. Na verdade, eu escrevi cartas para alguns deles, pedindo que reconsiderassem sua decisão. Afinal, por que eu sofreria sozinho nessa igreja? É a solução mais fácil sair da igreja. É mais fácil sair dela e não ter que suportá-la. Sim, e daí eles se tornam perfeitos por sua própria justiça. Na verdade, essas pessoas até nos ridicularizam por não querermos sair e abandonar essa igreja. Por acaso Moisés saiu imediatamente do povo de Israel quando estes apostataram? Claro que não. Será que eles conseguem mencionar um profeta que abandonou o povo de Deus quando este apostatou? Nenhum saiu. Eu não duvido da sua sinceridade ou honestidade. Já escrevi longas cartas em diferentes momentos para aqueles que acusam a Igreja Adventista do Sétimo Dia de ser Babilônia. Eu também escrevi longas cartas, todos podem lê-las. Estão no livro da minha esposa, gratuito na internet, não está escondida de ninguém. De que não estavam lidando com a verdade. Você pensa que indivíduos prejudicaram minha mente. Se eu estou nesse estado, eu não sou apta a ser incumbida da obra de Deus. Mas este assunto me foi trazido à mente em outros casos, onde indivíduos alegaram ter mensagens para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, de caráter semelhante, e a palavra me foi dada: não acredite neles. Eu não os enviei, e mesmo assim eles foram. O que faremos com isso, Martin? O que foi que eles fizeram? Abandonaram a igreja. Eles decidiram que a igreja só tinha joio, e aí foram embora dela. Ficaram de fora da igreja, criticando-a. Para mim é incrível que essas mesmas pessoas acreditem ser os arautos da verdade. E eles sabem até mesmo como utilizar o dízimo. Eles são perfeitos no seu uso do dízimo. É o que pensam. Bem, Martin, quem vai cuidar dessa questão no fim das contas? Deus cuidará de sua obra. Deus tem uma igreja na terra, que é o seu povo escolhido, que guarda os mandamentos. Ele os está liderando, não são rebanhos perdidos. Agora, se você é um ministério independente, você é um desgarrado? Não. Pode até ser. Sim, mas se você seguir os oráculos da igreja e estiver apoiando O corpo. o corpo, batizando membros neste corpo, Esse é o crisol. E sabe o que é interessante? Ela escreve que Deus permitirá que a apostasia entre na igreja para que se possa ter a visão clara, para que se enxergue bem o que está em harmonia e o que não está. E aí as pessoas tomem uma decisão. Então, permaneça nesse corpo. O que não quer dizer que você tenha que participar das apostasias também. exatamente. Na verdade, não participe. Exato, somos chamados a não participar da apostasia. Você não tem que se unir a ministérios dentro da sua igreja que pratiquem apostasias. Você não tem que se unir a eles. Mas não pode sair do corpo da igreja. Você não tem que se unir aos que dentro da igreja estão praticando apostasias. Apenas chore entre o alpendre e o altar. Isso é muito importante. Então, não há necessidade de duvidar, de ter medo de que o trabalho não dará certo. Deus está à frente da obra. Ele colocará tudo em ordem. Se as coisas precisarem de ajustes à frente da obra, Deus cuidará disso e trabalhará para corrigir todos os erros. Martin, teremos uma conferência geral muito em breve, Sim, uma sessão. onde os representantes do mundo inteiro poderão fazer certas escolhas. Você pode usar esse corpo para esclarecer as coisas. Na verdade, este é o lugar para isso. Já vemos dizendo isso há 2 anos. Se você tem algo a dizer, vá lá e diga. Tenhamos fé que Deus levará o nobre navio que conduz o povo de Deus em segurança até o porto. Quando você achar que a obra estiver em perigo, ore. Eu sei que algumas dessas pessoas de fato acreditam que a obra esteja em perigo. Às vezes eu mesmo penso isso. Talvez seja importante dizer que não discordamos da insatisfação deles por verem a apostasia na igreja. Nós também ficamos frustrados. Senhor, fique ao leme. Essa deve ser nossa oração.
Leve-nos através da perplexidade, leve-nos em segurança até o porto. Não temos razão para crer que o Senhor nos conduzirá triunfantemente? Vocês não podem, com suas mentes finitas, compreender a operação de todas as providências de Deus. Deixem Deus cuidar de sua própria obra. Será que existe organização e ordem nesta igreja? Ou o Espírito está nos guiando e não precisamos da noiva? Essa é uma questão importante porque é o que a maioria das vozes hoje dizem. Eles dizem que a igreja se tornou apóstata. Então, não precisa mais haver uma organização, porque, neste caso, o que importa são as igrejas domésticas, as células. Ok. Que ninguém pense que podemos dispensar a organização. Tem tanta gente que detesta a Conferência Geral e os comitês da Conferência Geral. Mas a comissão da Conferência Geral tem o direito de decidir por mim o que devo fazer? Não. 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 Não tenho o direito de fazer isso. Posso concordar com algumas coisas que eles dizem e discordar de outras? Sim. Sim. E a quem pertence essa escolha? A mim? É minha? Eles podem coagir minha consciência? Não. E se eles tentarem coagir minha consciência, posso ignorá-los? Sim. E por acaso, nós já não ignoramos? Sim. Com certeza, eu os ignorei. Muito bem. Custou-nos muito estudo e muitas orações por sabedoria que sabemos que Deus respondeu para erguer essa estrutura, a estrutura organizada da igreja, certo? Ela foi construída sob sua direção através de muito sacrifício e conflito. Que nenhum de nossos irmãos seja enganado a ponto de tentar derrubá-la, pois assim vocês trarão uma condição de coisas com as quais nem sonham. Em nome do Senhor, eu declaro a vocês que ela deve permanecer fortalecida, estabelecida e firme. A estrutura da igreja não vai desaparecer. Ela será sacudida. Ao comando de Deus, avancem, avançamos quando as dificuldades a serem superadas tornavam o avanço impossível. Sabemos quanto custou executar os planos de Deus no passado, que nos fizeram como o povo que somos. Então, que todos sejam extremamente cuidadosos para não perturbar as mentes em relação às coisas que Deus ordenou para nossa prosperidade e sucesso no avanço de sua causa. Ou seja, Martin, não toquem na igreja de Deus. Sim, também não toquem em sua apostasia. Na verdade, fique longe da apostasia da igreja. Sim, fale sobre isso. Não precisa se conformar e ficar calado, mas não desmantele a sua estrutura. Quando eu olho para o que alguns líderes estão fazendo, especialmente na Europa, e em algumas partes da América do Norte, ou em qualquer parte do mundo, na verdade, eu fico chocado. Chocado. Ainda assim, eu não saio dessa igreja, porque sei que Deus a limpará. Mas será que o povo de Deus perdeu confiança nesta igreja? Vamos ser muito cuidadosos com essa questão. Sim, nós colocamos essa citação aí para mostrar que houve um tempo no passado no qual Ellen White não estava feliz com o que estava acontecendo. Especialmente na alta liderança. É o trabalho baseado em princípios errados que trouxe a causa de Deus ao seu atual embaraço. O povo perdeu a confiança naqueles que têm a administração da obra. No entanto, sempre ouvimos que a voz da conferência é a voz de Deus. Toda vez que ouvi isso, pensei que fosse quase uma blasfêmia. Não acabamos de dizer isso? Que o que sai da boca de alguns líderes chega até mesmo a ser blasfêmia? Toda vez que ouvi isso, cheguei ao ponto de pensar que fosse uma blasfêmia. A voz da conferência deveria ser a voz de Deus, mas não é, porque alguns em conexão com ela não são homens de fé e oração, não são homens de princípios elevados. Não há uma busca de Deus de todo o coração, não há uma compreensão da terrível responsabilidade que repousa sobre aqueles nesta instituição de moldar as mentes à semelhança divina. Ou seja, Martin, naquela época havia líderes que não estavam agindo em harmonia com os princípios de Deus. Eles estavam fazendo tudo o contrário do que dizia a Bíblia.
É possível que hoje tenhamos líderes semelhantes àqueles? Não todos, mas alguns? Com certeza. Com certeza. E isso aí me diz que estes líderes liderarão na direção errada, mas não me diz que sou obrigado a segui-los por serem líderes. Claro que não. Isso foi em 1901. Agora, vamos avançar um pouco no tempo, para 1909. No momento em que um pequeno grupo de homens foi encarregado da administração geral da obra, em nome da Conferência Geral, e procurou implementar planos imprudentes para restringir a obra de Deus, eu então disse que não considerava mais a voz da Conferência Geral, representada por esses poucos homens, como a voz de Deus. Mas, e esse mais é importante, né? Isso não quer dizer que as decisões de uma conferência geral, composta por uma assembleia de homens representativos devidamente nomeados de todas as partes do campo, não deva ser respeitada. Isso não vai acontecer agora? Sim, será agora em julho. Em julho? Deus ordenou que os representantes de sua igreja de todas as partes da terra, quando reunidos em uma conferência geral, tenham autoridade, apesar das pessoas que agiram contra sua consciência. Não se pode condenar todo o corpo, porque é nesta reunião que decisões vinculativas devem ser tomadas. É isso mesmo. E só para mencionar, talvez seja válido dizer que a maioria das reclamações que as pessoas têm com a igreja não foram tomadas em uma conferência geral. Não, foi em um nível muito menor. Foram tomadas por uma pequena comissão. E se você não concorda com essa comissão, você está em seu direito. Eles não têm autoridade para ditarem doutrinas. Então, é aí que está a autoridade. Toda a igreja tomando uma decisão. Esta é a beleza da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós não temos um papa. Não temos um sínodo. Temos uma Assembleia da Conferência Geral com representantes de todo o mundo onde as decisões são tomadas. Mas é possível que mesmo nesse nível, Martin, alguns erros possam acontecer? Ou eles são infalíveis? Não são infalíveis. Mas eu tenho certeza que ainda assim Deus protege os oráculos. Mas em um nível regional de igreja, pode haver... Veja, por exemplo, a igreja primitiva. Naquela época, eles também fizeram uma conferência geral, na qual tiveram que decidir se os gentios deveriam se sujeitar às regras do judaísmo. E eles tomaram a decisão de que não precisavam. Mas eles viviam assim? Não. Logo em seguida, já houve problemas. Então, as coisas podem dar errado. Às vezes os líderes não tomam decisões contrárias aos princípios sólidos? Sim. Eles não quase que forçaram Paulo a fazer algo que pertencia ao antigo sistema? Sim. E ele também pegou Timóteo. Sim, e fez conforme a tradição dos judeus. Também teve a ocasião em que Paulo repreendeu Pedro por isso. Então, veja que nem nesta época havia perfeição absoluta. Portanto, o erro que alguns correm o risco de cometer é dar à mente e ao julgamento de um homem, ou de um pequeno grupo de homens, a plena medida de autoridade e influência que Deus investiu em sua igreja, no julgamento e na voz da Conferência Geral, convocada para planejar a prosperidade e o avanço de sua obra. Mas e se alguns dos líderes disserem: nós discordamos daquele indivíduo ou daquele outro, porque eles estão pregando uma mensagem de saúde contrária à nossa opinião? Devemos então obedecer a esse líder de alto nível ou devemos consultar os oráculos? Devemos consultar os oráculos e o espírito de profecia. E se esse líder, não importa a posição dele, estiver contradizendo essas coisas... Ignore-o! Ignore-o! E se você tivesse uma discussão cara a cara com ele, você poderia dizer: eu não concordo com você, não farei o que você diz, porque creio que a sua ideia é completamente errada. Muito obrigado. Você tem o direito de fazer isso. Muito bem. Então, Martin, é assim que funciona. E, a propósito,
As coisas que estamos mencionando não estão acontecendo? Eles não estão dizendo, olha, aquele cara ali que prega a mensagem da saúde não é bem-vindo. Sim, estão dizendo isso. Já outros dizem que ele é muito bem-vindo em nossas fileiras. Portanto, Deus investiu sua igreja com autoridade e poder especiais que ninguém pode ser justificado em desconsiderar e desprezar. Pois quem faz isso despreza a voz de Deus. Atos dos Apóstolos. Então, Martin, vamos resumir. De acordo com as Escrituras, existem duas classes na igreja que não participarão das bodas do Cordeiro. O primeiro grupo é aquele que não tem azeite. Eles não têm o Espírito Santo trabalhando em suas vidas para colocá-las em harmonia com os oráculos. Mateus 5:10. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele, respondendo, disse, em verdade vos digo que não as conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, Martin, há aqueles dentro da igreja que conhecem a verdade. Eles são as virgens. Eles têm acesso a toda a verdade. Aos oráculos de Deus, ao testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, à Torá. Eles têm tudo, mas não aplicam em suas vidas. Esses não estarão lá. E depois tem aqueles que têm a sua própria vestimenta, a sua própria justiça, que decidiram que eles são santos e o resto é tudo profano. Estes se separaram da igreja. Isso, abandonaram o povo de Deus, assim como Moisés abandonou quando viu o bezerro de ouro, né? Ora, ele nunca fez isso, ele nunca deixou a igreja. Mateus 22, a partir do versículo 11. E entrando o rei para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava a veste nupcial. Ou seja, ele tinha sua própria justiça. Ele se declarou perfeito. Sim, e esse homem aí não recebeu a marca da besta, guardou os mandamentos, pregou para milhões ou centenas de pessoas. Mas disse a todos que a igreja de Deus era Babilônia, porque ele é santo e não a igreja. E disse a ele, amigo? Martin, não foi a mesma coisa que Jesus disse a Judas? Judas foi salvo? Infelizmente não. Como entraste aqui sem ter a veste nupcial? E ele ficou mudo. Então o rei disse aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. As pessoas têm que tomar muito cuidado com o que falam da igreja de Deus. Com toda certeza. Martin, quando eu disse no passado que deveríamos nos apegar a esta igreja e nunca sair dela, isto significa permanecermos dentro do corpo que tem os oráculos de Deus, que tem a lei e o testemunho, que tem o espírito de profecia. É neste corpo que devemos ficar. Isso é bíblico. Temos que resistir até a sacudidura, até que Deus realize esta obra e tenhamos um remanescente que traga o alto clamor ao mundo. Mas ficarmos dentro da igreja significa que tomaremos parte da apostasia que ocorre dentro dela? Claro que não. Não. Será que eu quis dizer, então, que devemos nos unir a certos ministérios ou líderes quando falam contrariamente ao espírito de profecia e à palavra de Deus? Não. Não, nós devemos recusar-nos a ouvi-los. Mas eu estaria sendo rebelde ao não escutá-los? Segundo eles, sim. Mas de acordo com os oráculos, não. Eles não podem até te banir? Sim. Mas não devo continuar pregando? Sim. Sim, porque afinal, quem são eles para me proibirem de pregar a palavra? Os discípulos, depois de terem sido avisados para não pregar nesse nome, não continuaram pregando? Sim. Mas foram parar na prisão por isso. Sim. Eu não fui interrogado pela polícia por causa disso? E Deus não os libertou? Sim. É assim que as coisas são. E, Martin,
Eu amo essa igreja? Você acha que eu amo essa igreja? Definitivamente. Você acha que eu pareço com aquele cara às vezes, frustrado com certas coisas? Eu acredito que sim. Acho que agora mesmo, né, Martin? Não amamos apenas a mensagem, mas também os membros da igreja. Certa vez um homem disse: é fácil amar Jesus, difícil é amar a igreja dele. Bem, até mesmo Paulo lista um monte de dificuldades. Ah, esses irmãos, diz ele. Pois é, eles não são tão fáceis de amar, mas Deus os ama. Bom, eu vou dar outro exemplo. Se os seus filhos não estiverem todos na fé, você odeia os que não estão? Impossível. Ou você ora constantemente por eles? Claro que sim. É o que Deus espera de mim. É assim que Deus se sente. E é assim que nós nos sentimos. Agora, será que todos os líderes fazem parte dessa apostasia? Não. Não, eu já falei com muitos deles. Muitos não fazem parte dela. Eles também choram por isso. Choram e não tentam resolver o problema por si mesmos. Muito bem. Outra pergunta. Nicodemos e José de Arimateia fizeram um grande alvoroço no Sinédrio ou ficaram em silêncio enquanto assistiam os eventos? Ficaram quietos? Em grande parte ficaram quietos. O Sinédrio realmente tentou mantê-los longe das decisões importantes? Sim. Sim. Eles estavam perdidos por ficarem quietos na maior parte do tempo? Não houve um momento em que eles se levantaram e falaram? Sim, a luz deles brilhou intensamente naquele momento, bem em meio à escuridão total. Minha mensagem a todos que acusam é: parem. Em nome do Senhor, parem. Comece a orar. Orem. Deus ajustará essa igreja. É ela que irá para o reino. É a última igreja, Laodiceia. E eu sei a condição dela. Mas eu também sei que ela tem os oráculos de Deus. Portanto, esperarei que Deus a conserte. E pela graça dele, não por causa de qualquer virtude de qualquer indivíduo, mas por causa dele eu quero fazer parte do alto clamor. Esse será o clímax da igreja. Não é durante o período da igreja militante. Ela atingirá o seu ápice quando for uma igreja triunfante. Vamos orar. Pai Celestial, o Senhor tem um corpo neste mundo por meio do qual tu trabalhas. E o Senhor deu a este corpo os teus oráculos. Mas hoje vivemos uma triste situação que provavelmente a maioria não gosta dela. Mas isso não invalida os seus oráculos. Portanto, ajuda-nos a cumprir a lei, o testemunho e a guardar os teus mandamentos. A fé de Jesus, guardar os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Esta é a minha oração para todos. E eu oro para que muitos aceitem esta verdade e se unam às fileiras no lugar daqueles a quem a tua sacudidura irá sacudir. Sim, será uma experiência dolorosa, porque pessoas próximas a nós poderão nos deixar, e se não tomarmos cuidado, poderá ser nós mesmos. Então, Senhor, ajuda-nos a permanecermos firmes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Todos os anos, algo extraordinário acontece. Um movimento de fé, um encontro de corações, um tempo de renovação, de reconexão e de comunhão com Deus. Essa é a Campal Terceiro Anjo. Mais do que um evento, é um chamado divino que une famílias, amigos e irmãos de fé de todo o país. Mensagens inspiradoras, adoração poderosa e encontros que transformam vidas.
Cada instante é pensado para reacender a fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Dos mais experientes aos pequeninos, todos têm seu espaço. Programações específicas para crianças, jovens e adultos tocam corações de todas as idades. Conexão, comunhão, compromisso. Seja sua primeira vez ou sua terceira, a Campal Terceiro Anjo te recebe de braços abertos. Isso não é só um congresso, é uma família, um vislumbre do céu. A Campal Terceiro Anjo 2026 já está sendo preparada. E o convite é para você. Não perca o que Deus tem reservado. A cada ano damos um passo a mais perto do propósito, mais perto uns dos outros, mais perto do céu. O tema deste ano é Mais Perto deste Lar. Porque cremos que a jornada está quase no fim e o lar eterno está logo ali. Campal Terceiro Anjo 2026. Mais perto deste lar. Esperamos você lá.